Sobre o orçamento de 2020, a gente conversa agora com o coordenador geral das atividades de assessoria aqui no Congresso Nacional, o consultor Aritamay. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Um prazer. Como é que estão os últimos detalhes aí para a elaboração do orçamento do ano que vem? A consultoria realmente, nesse momento, ela tem bastante trabalho, né, juntamente com todos os relatores, os fechamentos, né, agora para que a aprovação possa ocorrer na CMO e no Congresso Nacional. Pois é, são quantos relatórios setoriais? A gente, quando imagina assim, um país, a gente vê que existem diversas áreas para serem tratadas pelas políticas públicas e o orçamento é quem vem dar números a isso aí, a responder. São quantos relatórios setoriais? Temos 16 relatores para áreas específicas no orçamento, né? 16 relatores setoriais. Tem uma área que é muito importante, que é a questão da área social, né? E houve até uma certa polêmica, porque quando se verificou a mensagem enviada aqui pelo Poder Executivo, se verificou uma redução no dinheiro que estava sendo colocado no Bolsa Família. Isso, de fato, se confirmou? Na verdade, os relatores, quando se debruçam, eles analisam todas essas questões, né? Então, essa comparação do que chegou comparativamente aos anos anteriores, né? E eles se debruçaram certamente sobre a questão e esse tema, sem dúvida, é um tema central lá na CMO, né, para aprovação. E eu não tenho dúvida de que esse debate vai ocorrer naturalmente, tanto na CMO como no Congresso Nacional. Agora, lá na CMO, que é a primeira fase de votação final desse orçamento, assim, né, a Comissão Mista de Orçamento, como é que pode um deputado ou um senador conseguir uma modificação já nessa última etapa lá? É complicado? Nessa última etapa, na verdade, quando nós estamos falando da votação do relatório geral na CMO e no Congresso Nacional, nós estamos falando, na verdade, do orçamento todo já ajustado por todos os relatores setoriais e pelo relator geral. Então, nesse último momento, nós temos basicamente a previsão dos destaques, né, que as emendas específicas feitas ao orçamento podem ser destacadas, algumas programações, eventualmente, que tenham sido ajustadas, os parlamentares podem destacar para que elas sejam recompostas, né, voltem ao seu valor original. Então, nós, nesses momentos, temos basicamente os destaques para trabalho, né? E, eventualmente, obviamente, existem os acordos feitos dentro da comissão para algum ajuste final dentro do relatório geral, enquanto ele ainda está sendo apresentado para votação, né? Antes da votação. Agora, consultor, o ano de 2019 teve várias modificações nas contas públicas do governo, podemos citar aí, por exemplo, a reforma da Previdência. E eu lhe pergunto, o governo federal já previu, quando mandou a sua mensagem inicial sobre o orçamento, essa aprovação da Previdência e como que ele ajustou, porque foi há pouco tempo que, de fato, a emenda constitucional sobre a nova Previdência foi promulgada. Isso. Quando a mensagem original, né, em 31 de agosto, chegou ao Congresso Nacional, nós tínhamos apenas a aprovação na Câmara dos Deputados, né, da proposta de emenda constitucional. E o governo já mandou, né, o balanço de receitas e despesas ali previsto dentro dessa peça. Com a aprovação no Senado Federal, né, e a promulgação, ele mandou uma nova mensagem, uma mensagem modificativa ao orçamento original, para poder computar também essa parte que foi alterada no Senado, então ela está dentro do orçamento já ajustado. Certo, agora vamos falar sobre as emendas dos parlamentares, que são aqueles instrumentos com que eles, né, eleitos pelo povo, acabam conseguindo, dentro de um orçamento, priorizar uma obra, uma ação de alguma política pública. E este ano, em junho, foi promulgada uma emenda à Constituição que deixa como obrigatórias a execução de emendas de bancada, né? Isso foi colocado na Constituição, eu queria que você avaliasse o que isso pode, então, alterar a realidade lá nos municípios, nos estados. É importante a gente lembrar que, na verdade, as emendas de bancada, né, com esse cunho impositivo obrigatório, ela já vinha acontecendo dentro das leis de diretrizes orçamentárias, né? As leis de diretrizes que dão as orientações à elaboração do orçamento já vinham compondo, né, uma parte das emendas de bancada como sendo impositivas, né? O que essa emenda constitucional veio a fazer foi cristalizar na Constituição esse regime, dando algumas regras adicionais. De todo modo, ela aumentou
a proporção da impositividade das emendas de bancada. E, sem dúvida, com isso, os estados, né, as bancadas basicamente alocando os recursos diretamente às suas bases, tem potencial para um recebimento superior, né, ao que vinha acontecendo e com uma maior chance, digamos assim, né, menor interferência do Poder Executivo. É isso que eu ia lhe perguntar, porque o orçamento é uma previsão, né, que Sim. depende da receita acontecer para que alguém possa fazer os gastos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa previsão. Por exemplo, uma emenda impositiva obrigatória, está lá definida como tal. Mas se não houver dinheiro, se a receita não entrar, como é que isso se resolve? Exato. Isso aí, inclusive, a gente ouve muito, né, falar durante o ano, né, sobre os contingenciamentos, né? É claro que esse tipo de regramento ele tinha que ser previsto, inclusive, para as emendas impositivas, né? Porque se não há receita, não tem como haver despesa. Né? Então, dentro do regramento das emendas impositivas, isso já existia para as emendas individuais, né? Quando foram tornadas impositivas na Constituição, e isso também foi mantido para as emendas de bancada impositivas, né? Caso o governo tenha uma redução de receita e seja necessário um contingenciamento, esse contingenciamento pode atingir, sim, as emendas individuais e de bancada também impositivas na proporção que for necessária, né? Agora, consultor, vamos falar sobre uma emenda constitucional quentíssima, promulgada na última quinta-feira, que é a emenda que permite que recursos de emendas parlamentares possam ser executados diretamente com os estados e os municípios, sem necessariamente passar por um convênio ou por um banco, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal, dinheiro direto para... Isso também já está previsto no orçamento de 2020? Essa emenda constitucional realmente gerou bastante repercussão nas últimas semanas aqui no Congresso Nacional, né? E na fase de preparação do orçamento, a CMO estava atenta, obviamente, né, à emenda constitucional e já se preparou para que essas emendas pudessem constar no orçamento. Então, sim, a emenda constitucional 105, quentíssima, né? Ela já está contemplada, né? As emendas já foram apresentadas ao orçamento e elas, de fato, têm essa diferenciação, né, em relação às emendas individuais comuns, acho que a gente estava acostumado até então, né? Elas não têm um convênio e elas vão direto ao município, né? Um ponto que ficou bastante sensível na tramitação no Congresso Nacional foi sobre a fiscalização dos recursos. Como eles vão diretamente aos municípios, aos estados também, claro, a fiscalização ficava, originalmente, lá no estado e no município, né? Aí o Senado, avaliando, suprimiu essa parte para que a fiscalização ficasse no governo federal. Areta, até é importante a gente colocar para o nosso telespectador o montante, o valor dessas emendas, né? E tendo em vista que 2020 é um ano eleitoral. Então, como é que está o valor desse dinheiro que vai ser colocado direto nos cofres dos prefeitos, né, e dos governadores? É importante a gente também lembrar que é uma opção do congressista, né? Ele poderia optar por isso, né, por fazer essa transferência direta aos entes federativos, né? Então, nem todos, né, claro, optaram por isso porque preferiam destinar já diretamente às áreas. Mas nós temos atualmente alocados da ordem de 650 milhões de reais que vão diretamente a estados e municípios. Perfeito. Bom, eu queria lhe agradecer, mas antes de terminar a nossa entrevista, perguntar como é que está o clima para a votação. A reunião está marcada para terça-feira, a votação na CMO e depois também há uma sessão do Congresso Nacional marcada para terça-feira também, para votar em todos, né? Isso. O calendário é exatamente esse, né? Nós temos uma reunião na CMO agendada para as 11 horas da manhã e no Congresso Nacional na parte da tarde. É possível, né? Claro que dependendo de como for a dinâmica na CMO, isso fique para a noite no Congresso Nacional. O clima entre os técnicos é de correria e o clima o clima no Congresso Nacional é um clima de aprovação. Eu acho que dá para ver claramente que o Congresso tem interesse total em deixar esse orçamento aprovado para que ano que vem as políticas públicas possam iniciar sendo executadas normalmente. Ok, consultor, muito obrigado pela sua gentileza de deixar um pouquinho lá a equipe para vir aqui com os nossos telespectadores da TV Senado para que eles e nós também fiquemos mais por dentro do orçamento do ano que vem. Muito obrigado. Obrigado a vocês.